que está acontecendo com os fundos imobiliários? Se a gente for analisar, nas últimas 2 semanas tivemos uma queda de 4,6 bilhões de reais nos fundos imobiliários. Quer entender o que está acontecendo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar te mostrando em detalhes quais são as características e por que está acontecendo essa queda. A primeira quinzena desse mês com certeza está sendo muito cruel para quem investe no mercado de renda variável. A gente teve o Ibovespa, que é o principal índice que mostra o resultado das maiores empresas, das empresas mais negociadas, listadas dentro da nossa bolsa de valores, caindo aí mais de 8%, enquanto que os fundos imobiliários não ficou muito distante, tendo uma queda, se a gente for olhar o IFIX, que é o principal índice que traz pra gente os maiores fundos imobiliários, tendo uma queda acumulada de 4,6 bilhões de reais nas últimas 2 semanas. Isso realmente é algo muito preocupante e vale a pena demais a gente estar olhando no detalhe o que está acontecendo. Mas antes eu quero trazer para vocês aqui uma listinha e mostrar para vocês quais são os setores de fundos imobiliários que mais sofreram e depois explicar o porquê que está caindo tanto esses setores em específico. Bom, se a gente for fazer uma divisão aqui do IFIX, pegar os fundos imobiliários listados dentro do IFIX e dividir eles pelos setores de cada um desses fundos, então fundos de logística, fundo de shopping, a gente vai chegar na seguinte resultado em relação à queda que a gente teve até agora. Os fundos de recebíveis imobiliários tiveram uma queda aí, se a gente for olhar do dia 4/11 de 2022 para o dia 18/11 de 2022, caiu aí de 50 milhões 208 mil para 48 milhões, uma variação aí de menos 1,43%. Os fundos de galpões logísticos caíram de 19 milhões 320 mil para 18 milhões 274 mil, uma queda aí de um pouquinho mais de 1%. Os fundos de laje corporativas tiveram uma queda de 0,6%. Os fundos de shopping barra varejo tiveram uma queda de 0,4% nesse mesmo período. Os fundos híbridos também tiveram uma queda aí de 0,4%. Os fundos de fundos, né, os famosos FOFs, também tiveram uma queda de 4%. Os fundos de agronegócio e os demais fundos foram que menos caiu, sendo os fundos de agronegócios tendo uma queda de apenas 0,074% e os demais fundos tendo uma queda de 0,040%. Essas foram as melhores quedas registradas. Mas aí você me pergunta, pô João, mas o que está fazendo com que os fundos tenham uma queda tão grande da maneira que está tendo? Bom, primeiro a gente tem que observar a questão que o novo governo eleito já veio com algumas propostas, né, algumas emendas constitucionais para poder estar aumentando o teto de gastos ou poder dar um furinho ali, fazer uma curvinha para poder superar o limite do teto de gasto. Nisso aqui a gente está falando de um valor de pelo menos 198 bilhões que estaria superando o teto de gasto atual. Existe a regra que o máximo de dinheiro que o país aqui no Brasil, né, desde 2019, se eu não estou enganado, 2017 na verdade, entrou em vigor a lei do teto de gasto, que determina que o gasto do país no ano não pode ser maior do que o gasto do ano anterior, corrigido pela inflação. Então vamos supor, no ano passado a gente gastou 1 trilhão, a gente teve 10% de inflação, então significa que nesse ano o máximo que a gente pode estar gastando é aquele 1 trilhão mais 10%, que a gente está falando aí de 1 trilhão e 100 milhões, esse seria o limite máximo que pode estar sendo gasto. Porém, o atual novo governo eleito já quer superar esse teto de gasto, demonstrando uma falta de questão em seguir a responsabilidade fiscal, uma falta de ter essa responsabilidade fiscal de seguir o que determina o teto de gasto, dessa maneira gastando menos e não torrando dinheiro a rodo, como é possível que vá acontecer. Com isso, o mercado no geral, né, tanto o mercado de ações quanto o mercado de fundo imobiliário já ficou meio receoso. Isso está diretamente atrelado com a questão de que, se o governo continuar dessa maneira, superando o teto de gastos ou criando PECs, criando emenda constitucional para conseguir gastar além do teto de gasto, o mais possível é que a gente tenha durante um período mais prolongado uma taxa de juros básica, uma taxa de juros do Brasil, que é a taxa Selic, que continue alta. Hoje já estamos falando de uma taxa de 13,65%. Se o governo tiver esse tipo de atitude, é possível que a nossa taxa de juros não só se mantenha, como corre o risco de continuar subindo. Quanto maior for a nossa taxa básica de juros,
juros, menor é o incentivo a estar gastando dinheiro. Com isso, empresas, por exemplo, do setor, empresas de logística acabam sofrendo demais, porque principalmente quando a gente olha para o setor de varejo, como a Magazine Luiza, a Amazon, a Shopee, são empresas que elas ganham através do volume de vendas. Então, quanto mais eles venderem, melhor. Se a gente está falando de um cenário que a gente está com uma alta taxa básica de juros, isso é um princípio de uma recessão. Com isso, a população gasta menos dinheiro. Com a população gastando menos dinheiro, ela acaba se tornando muito mais seletiva em relação onde vai estar gastando o seu dinheiro. Então, ela prefere muito mais gastar o seu dinheiro com alimentos, com moradia, com contas básicas, do que tá gastando com eletrodoméstico, do que tá gastando com outros tipos de produto. Com isso, naturalmente, a receita dessas empresas vão cair e isso impacta diretamente no resultado da Bolsa de Valores e também diretamente aqui no setor de fundos imobiliários, porque uma recessão econômica justamente agora impactaria justamente para os fundos imobiliários terem um aumento, por exemplo, da sua vacância física, assim tendo uma maior dificuldade para poder encontrar pessoas que vão estar alugando seus imóveis e com isso naturalmente vai reduzir o valor de aluguel que eles recebem mensalmente. Então o principal motivo que fez com que os fundos imobiliários sofressem essa queda de 4,6% foi os pronunciamentos e esse novo projeto de PEC aí de 198 bilhões que estaria superando o limite do teto de gastos do Brasil. Bom, e se a gente pegar uma listinha aqui, vou colocar do lado enquanto eu comento com vocês, dos top 10 fundos imobiliários do IFIX com maior desvalorização em questão aqui de milhões de reais, a gente tem como primeiro o BRCR11, que é o fundo, né, do BTG Pactual Corporate Office Fund, que é um fundo de lajes corporativas que teve uma desvalorização aí de 226 milhões de reais. Depois, em segundo lugar, está o IRDM11, que é o Iridium Recebíveis Imobiliário, caindo aí 190 milhões de reais. Depois a gente tem o XPlog, que é um fundo logístico, caindo 183 milhões de reais. Se a gente for somar a queda desses top 10 fundos imobiliários, estamos falando de uma queda de 1 bilhão 684 milhões e 44 mil reais. É realmente uma queda que a gente tem que considerar, um número bem grande que não pode ser ignorado de forma alguma. Bom, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está preocupado, se você quer que eu traga mais vídeos comentando sobre os fundos imobiliários, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês e de acordo aí com os comentários de vocês eu vejo se vale ou se não vale a pena estar trazendo mais vídeos comentando especificamente sobre os fundos imobiliários. Quem sabe eu faço um vídeo mostrando para vocês quais são os fundos imobiliários que eu invisto e por que eu escolhi investir nesses fundos imobiliários. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo desse, só comentar aí que eu vejo se vale ou se não vale a pena, beleza? Bom, agradeço demais a você que assistiu esse vídeo comigo aqui até o final. Se você gostou, não esqueça de clicar no botão do gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e tchau, tchau! Nos vemos no nosso próximo vídeo.